Olá, leitores, tudo bem com vocês? E hoje eu vim falar sobre o livro do desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, da Irlanda, que é o Estrada Verde, da autora Anne Enright. Então, vem comigo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Então, eu sei, demorou um pouquinho, mas estou aqui para conversar sobre esse livro com vocês. Eu tô meio enrolado com as datas do desafio, tanto que eu nem vou marcar a data para publicação do próximo vídeo do desafio, por causa da pós, pessoal. Eu tô fazendo pós em língua inglesa, literatura inglesa, e eu tô bem atarefada com as coisas da pós, então não tá dando para cumprir os prazos de leitura aqui do canal e postar vídeo toda semana, mas consegui concluir aqui a leitura do Desafio Volta ao Mundo em 50 Livros, da Irlanda, né? Eu tenho lido bastante, mas eu tenho lido para pós, e como eu tô estudando gramática na pós nesse momento, não tem muita coisa para compartilhar, né? As leituras da pós não são leituras que dê para eu chegar aqui e compartilhar com vocês sobre, são coisas muito voltadas para quem dá aula de inglês mesmo. Mas concluí aqui o livro e vim conversar com vocês. Então, do que se trata o livro A Estrada Verde? O livro A Estrada Verde fala de uma família, a família Madigan, que é uma família irlandesa, né? Esse livro se passa, na verdade, a mãe, né, a Rosalind, que é a personagem que ao meu ver é a personagem principal aqui do livro, ela mora na Irlanda, ela mora no condado de Clare. Isso. E assim, é onde os filhos crescem, né? Ela vive com a família ali numa casa nesse condado há um tempo, mas aí conforme os filhos crescem, eles se espalham pelo mundo aí. E o livro, ele é escrito em forma de capítulos, e cada capítulo é do ponto de vista de um personagem, ou sobre a vida de um dos personagens. Então, são 4 filhos mais a mãe, Rosalind. Então, são 5 personagens que o livro vai pulando de personagem para personagem e contando um pouquinho da história dessa família a cada capítulo, de pontos de vista diferentes, sabe? Eu achei essa parte de contar sobre pontos de vista diferentes, achei isso muito interessante, porque você não tem só um único narrador contando tudo sobre aquela família. Você tem 5 narradores, então você tem 5 pontos de vista diferentes sobre uma mesma família, mas principalmente sobre a mãe, sobre a Rosalind, né? Você tem o próprio ponto de vista dela, tem alguns capítulos que são do ponto de vista da mãe, mas começa com o ponto de vista da Hannah, que é a filha mais nova, aí depois vai pro Dan, que é um filho. Acho que o Dan é o filho mais velho, aí tem a história do Emmett, que é o segundo menino, tem a história da Constance, que é a mulher mais velha, né, que é a menina mais velha, e tem depois o capítulo da Rosalind, e aí tem os 5 pontos de vista sobre a história dessa família ao longo de 20 anos, né, o ponto de vista da Hannah começa de quando ela era pequenininha, 1980, aí depois vai pro ponto de vista do Dan, quando ele já saiu de casa e tá morando em Nova York, e aí depois vai pro ponto de vista do Emmett quando ele tá morando na África. O Emmett é um médico que trabalha, tipo Médicos Sem Fronteiras, né, que trabalha em vários lugares do mundo como médico que vai para as comunidades bem pobres, assim, socorrer. E aí tem a Constance, que é a filha que mora perto da casa da mãe. O ponto de vista dela já é quando ela é adulta. E ela tem também vários filhos. A Constance, se eu não me engano, ela tem 3 filhos, ou também tem 4 filhos, alguma coisa assim. Então, vai contando esses 20 anos, mas não conta, tipo assim, a mesma época de todos os personagens. Conta épocas diferentes, mas do ponto de vista de personagens diferentes, né? Depois vem o ponto de vista da Rosalind, depois assim que ela vira viúva, e aí tem um pulo, né, no tempo da história, que vai meio que pro presente, né, e aí é quando a Rosalind convida todos os filhos para um Natal na casa dela, que seria o último Natal naquela casa, porque ela cismou que ela vai vender aquela casa. E aí
a família, né, os 4 filhos não se reuniam naquela casa há muitos, muitos, muitos anos, né? Tipo, um ia visitar, o outro ia visitar em épocas diferentes, mas os 4 nunca se reuniam junto com a mãe. E aí, como a mãe usa essa coisa de que, vou vender a casa, então vai ser o último Natal aqui, você tem que vir, eles acabam todos os 4 indo, né, pra casa dessa mãe pra passar o Natal. Então, um pouquinho sobre os filhos, né? A Hannah é a filha mais nova. No comecinho da história, ela é a filha que a mãe pedia pra fazer as coisas pra ela, é a filha que ia na vendinha comprar as coisas, é a filha que via, né, a dinâmica da família de um ponto de vista de filho mais nova, que é a que naquele caso, como ela era menorzinha, né, ela que tinha que ir na vendinha, pegar as coisas, na farmácia, fazer isso, fazer aquilo, ela via a mãe sofrer por causa de algumas dinâmicas da família. Por exemplo, o Dan, né, que é o filho preferido, ele resolve virar padre e fala que vai embora, daí a Rosalind chora muito, sofre, faz aquele escândalo, diz que vai... que ela fica meio, ela tem uns episódios assim que quando alguma coisa muito que ela não quer que aconteça, ela fica bem depressiva, fica no quarto deitada vários dias e depois que ela resolve sair daquele quadro meio depressivo, eu não sei, aqui no livro a autora usa a palavra depressão, mas eu acho que ela usa de uma maneira muito leve, porque a Rosalind, ela não tinha, pra mim não era um caso assim de, sei lá, sabe, realmente uma doença psicológica. Eu acho que era meio que tipo assim, o Dan vai fazer uma coisa que eu não queria, então eu vou fazer aqui a minha birra, ficar enfiada dentro do quarto e só sair quando ele mudar de ideia, sabe? Porque ela ficava bem, ela é uma pessoa bem ativa e tal, mas ela só tinha esses episódios quando alguma coisa que contrariava ela acontecia. Então, é meio que, tipo, mais uma birrazinha. E assim, a história, apesar de ser contada, né, um pouco, apesar do livro contar um pouco da vida dos filhos dela, é sempre sobre os filhos e a relação dos filhos com a Rosalind. Então, pra mim, a Rosalind é a personagem principal porque ela está contida na história do ponto de vista de todos os outros personagens, né? Tipo assim, quando a Hannah era pequenininha, como ela via a mãe, a relação da mãe com os irmãos. Aí tem o Dan novo, saiu de casa pra ser padre, vira padre nada, vai pra Nova York, tem vários casos com homens lá. E o Dan, na época que ele era jovem, acho que era a década de 80 também, ele não se aceitava homossexual, ele era homossexual, mas não aceitava que as pessoas falassem que ele era homossexual, então ele não aceitava nem os próprios namorados, ele chegou a casar com uma mulher e vivia um casamento de fachada, ele não aceitava que os amantes que ele tinha comentassem que eram amantes dele, então assim, ele era uma pessoa que que era tipo ele tinha um preconceito consigo mesmo e com toda aquela situação, que com o passar dos anos, quando ele já tem 40 e poucos anos, né, que ele vai pro Natal na casa da mãe, ele já resolveu essa questão com ele mesmo, ele já se aceita homossexual, já aceita as outras pessoas, e aí ele fica noivo também do namorado dele, quando ele tem 40 anos, ele já mora em Toronto com o namorado, e daí eles ficam noivos para casar. E aí o Emmett, que é esse médico, né, que vai viajar aí pela África para cuidar das pessoas, é uma pessoa que tem um relacionamento meio esquisito também com a mãe, que a mãe também não aceitava que ele tenha essa vida de viagens e de não ficar perto dela, e de ser médico, e de cuidar dos outros e não cuidar dela, né? A Rosalind, ela é essa mãe vitimista, né? Ela é essa mãe que acha que os filhos tinham que largar tudo e viver pra ela e viver com ela, e ela tem essa coisa do vitimismo da mãe, tipo assim, porque você é um filho ingrato, porque você viaja pelo mundo cuidando dos outros e não está aqui para cuidar de mim. Ela tem essa característica como mãe, e isso afeta muito o relacionamento dela com todos os 4 filhos, né? A Constance é a filha dela, que é a mãezona, né? Que é a filha que tá mais próxima ali, e que sempre cuida da mãe, né? Que apesar de morarem em bairros diferentes, elas moram bem próximas. Então a Constance é a filha que tá ali muito com a Rosalind, mas a Rosalind não é muito grata, sabe? Pela ajuda da Constance. Então, assim, ela é
Uma mãe que reclama, se vitimiza dos filhos não estarem com ela, mas quando tem um filho que está com ela, ela só reclama daquele filho. Conhecem alguém? Conhecem mães assim? Conheço algumas mães assim, que são meio tipo assim, ai, vocês têm que viver por mim. Mas aí você vai viver pela pessoa, a pessoa, ai, mas você é muito chato, você só implica comigo. Mas aquele vitimismo, assim, sabe? A Rosalind como personagem ali, ela tem essa característica do vitimismo muito grande nela. E isso impacta os filhos, né? Então o Dan não se assume pra mãe durante muito tempo. Fala que vai sair de casa pra ser padre e não é por isso que ele vai sair de casa, né? Ele vai sair de casa pra poder viver a vida dele com uma certa liberdade. Apesar dele não se aceitar, ele esperava, né? Ele sabia também que a mãe não ia aceitar. Mas aí no final das contas isso é meio que resolvido. Né, no final das contas, ele se resolve com ele mesmo e se aceita, daí a mãe também passa a aceitar ele. A Hannah é uma filha que cresce, a filha mais nova, ela cresce à sombra de todo aquele vitimismo da mãe, ela é uma mulher que ela é atriz, mas ela não consegue emprego, então ela acaba voltando pra bebida. Ela é uma personagem alcoólatra no livro, ela bebe muito e isso gera muitas brigas entre ela e o marido, que o marido gostaria que ela se tratasse, o marido gostaria que ela não bebesse mais. Ela tem um bebezinho pequeno, né, um filho pequeno, e ela bebe muito e isso põe o bebê em risco. Então, assim, todo esse relacionamento mal resolvido com a Rosalie, né, com a mãe, não é o único motivo, mas é uma das coisas que leva a Hannah a se tornar alcoólatra. O Emmett é essa pessoa que não quer estar em casa, né, então ele viaja ao mundo inteiro com a missão nobre de ser um médico sem fronteiras, mas um grande motivo dele nunca estar na Irlanda é para não ter que estar ali, tanto que quando ele volta para Irlanda, né, para esse Natal, ele nem fica hospedado na casa da mãe, ele fica em Dublin. Ele aluga um apartamento em Dublin, daí depois ele passa a morar em Dublin, né? O apartamento base dele, quando ele não está viajando como médico sem fronteiras, ele tá em Dublin, mas ele não está na casa da mãe. Então, ele tem essa coisa de não querer estar ali perto da mãe, apesar deles não... Assim, é uma família que não briga, é uma família que não discute, mas é uma família que não é unida, é uma família que tem um relacionamento quebrado de alguma forma. E o livro dá a entender o tempo todo que isso é causado pela personalidade da Rosalind, que é a mãe dos 4, sabe? E a Constance é a filha que tá perto ali e ela é a pessoa que é cuidadora dos outros, mas não cuida de si. Então a parte dela começa ela indo no hospital, finalmente querendo cuidar de si e descobrindo que ela tem uma doença grave. E no final eles falam um pouco sobre isso, no final do livro eles falam um pouco sobre essa doença. Eu não vou contar qual doença que é, vou deixar vocês descobrirem, porque faz parte ali do finalzinho. Não vou dar o spoiler do final do livro, não vou dar o spoiler do que acontece nessa ceia do Natal, porque o livro todo vai contando pedaços da vida dos personagens que vai culminar nesse dia desse Natal. E eu não vou contar o que acontece no dia do Natal, mas assim, gente, vou falar um pouquinho da minha experiência ao ler o livro. Eu não curti muito a leitura do livro até chegar a esse dia do Natal. Então, assim, eu achei um livro um pouco chato, pra falar a verdade, até que o final do livro chega, que é esse dia desse Natal específico que os 5 vão estar reunidos. E aí as últimas, sei lá, 60 páginas do livro são muito boas, muito boas. Tipo assim, eu falei assim, gente, nem é o mesmo livro! Como assim? O começo do livro é muito lento, não tem ação. São só os personagens... É só o ponto de vista dos personagens sobre a própria vida e o relacionamento com a mãe. Então é muito lento, é muito sem... Ai, tá, gente, ok, o que acontece? O que acontece? Não, não passa, não passa. Eu gostei muito dos capítulos do Dan, mesmo os capítulos de quando ele era mais jovem, os capítulos antes do Natal do Dan são muito interessantes. Mas os capítulos sobre os outros filhos e o capítulo da Rosalind antes do Natal eu não curti. Eu achei assim...
muito arrastado. Foi uma leitura arrastada até mais ou menos a página 190, assim, sabe? E o livro tem 250 e poucas páginas. Então, assim, as últimas 60 e poucas páginas são muito boas, porque o livro, ele tem quando vai chegar para contar a história do Natal, tem aqui uma divisão. O livro tem duas partes. A parte 1 é tipo assim, aqui, ó. Até eles ficarem adultos e a Rosalind convidar eles pro Natal. E aí vem a parte 2, né, que é voltando para casa. E aí, as primeiras partes desse voltando para casa são um pouquinho arrastadas, mas são melhores do que a parte 1 do livro. E aí, quando essa parte 2 vai se desenvolvendo e os filhos chegam na casa pro Natal, aí o livro fica bom. Aí o livro fica interessante. Então, assim, as primeiras 190 páginas são meio que tipo, ok, é esse relacionamento deles, essa é uma família meio disfuncional. São pessoas... E aí o livro também lida com alguns preconceitos, né? Tipo, o Emmett, ele tá na África e ele tá convivendo com pessoas muçulmanas, então tem o preconceito racial, preconceito religioso. Ali, é abordado sutilmente. A autora não fala de cara, assim, sobre esse preconceito, mas você vê que ela aborda ali em pequenos detalhes, tipo assim, o preconceito religioso e o preconceito racial. Tipo assim, é o jeito que alguns personagens, não é o Emmett, tipo assim, o jeito que a namorada do Emmett trata o funcionário que é muçulmano e não é branco. Entendeu? Tipo assim, o jeito que ela trata aquelas pessoas ali que praticamente passam fome, ele que é o médico que ganha bem, tem condição de ajudar aquelas pessoas, mas ela é meio contra o jeito legal que o Emmett trata o funcionário, porque o Emmett é muito bom pros funcionários dele. E a namorada, que é branca, loira, da Europa, de algum país da Europa, não sei se ela é da Suíça ou Suécia, sei lá, não gosta do jeito que o Emmett é bondoso com os funcionários. Então, assim, não nas entrelinhas que a autora fala sobre esse preconceito racial e preconceito religioso, mas tá ali aquela pincelada. Fala da homofobia nos capítulos do Dan, que ele mesmo praticava contra ele e que algumas pessoas praticavam contra ele, os amigos dele. Então, é uma pincel, não é na cara, tá nas entrelinhas. Mas eu achei o livro bem arrastado, o começo do livro. Só que como era do desafio, Volta ao Mundo em 50 livros, eu falei assim, não, vou ler, porque não é um livro ruim. Não, tá longe de ser um livro ruim. Mas é um livro ok. Do mesmo jeito que ele tá longe de ser um livro ruim, ele tá longe de ser um livro ótimo. Ele é um livro muito mediano, quase na sua totalidade. Então eu fiquei assim, ai, tá arrastado, tá arrastado. Bem escrito, mas também não é tipo, que genialidade. É um livro ok, é um livro muito ok. Não é ruim, longe de ser ruim, mas também tá longe de ser um livro maravilhoso, assim, é um livro ok. Mas aí, quando chega lá no Natal deles, aí o bicho pega. Aí o negócio começa a ficar bom. E aí eu gostei do final. Acontecem algumas coisas no dia do Natal que eu não vou contar pra vocês, porque assim, a única coisa que eu realmente gostei do livro é a parte que tá uns 5 ali pro Natal, sabe? São as confusões do Natal. Então eu não vou estragar isso pra vocês. Então se vocês conseguirem passar pelas 190 primeiras páginas, vocês vão gostar do finalzinho do Natal. Mas, gente, não é uma coisa, não são confusões engraçadas, sabe? É uma família disfuncional. É um encontro meio pesado, sabe assim? Aquele ambiente pesado, aquele Natal que você sente que as pessoas estão ali obrigadas. Tipo assim, nós estamos aqui comemorando o Natal, com aquela falta de alegria e falta de vontade de estar ali comemorando o Natal. E aí começam a acontecer as coisas e pessoas começam a falar coisas, entendeu? Aí o negócio fica legal, fica interessante. Mas interessante pro tipo assim, que problema que vai acontecer nesse final desse livro? O que essas pessoas vão fazer de ruim? Que, tipo assim, não é uma expectativa de, tipo assim, vai acontecer alguma coisa engraçada e eles vão se acertar. Então, não, é um ambiente pesado, meio tenso,
Só que vai ficando interessante, e aí coisas interessantes começam a acontecer. E o finalzinho do livro é bem interessante. Então, é um livro que valeu a leitura pelo final, mas o começo é muito arrastado, sabe? Eu queria que tivesse mais detalhes sobre a Irlanda. Tipo assim, tem alguns detalhes, tem nomes de lugares. A autora até nos agradecimentos diz que alguns nomes ela inventou, não são nomes reais, e que alguns lugares são reais. Poucas passagens, assim, tipo, um ou dois parágrafos fala de Dublin, que é o lugar que eu realmente conheço na Irlanda, e quando falou de Dublin, ai meu Deus, eu conheço esses lugares, St. Stephen's Green, o parque no meio de Dublin, beleza, eu já fui lá. Mas assim, eu achava que a autora ia descrever mais sobre o país e ter mais coisas reais ali sobre a paisagem e tal, mas ela mesma falou que não, tipo assim, metade dos nomes das ruas, metade dos nomes dos bairros, é tudo inventado, não existem na Irlanda mesmo. Então assim, eu acho que eu tinha tudo pra amar esse livro, porque eu amo a Irlanda, mas eu acho que faltou falar sobre a Irlanda e não só sobre o relacionamento dessa família, sabe? Eu acho que eu ia gostar mais. E assim, pessoal, agora é mais um sentimento pessoal do que um sentimento sobre o livro. Eu também tô um pouco desgastada dessa coisa de ler livros sobre famílias disfuncionais, de ler livros sobre, ai, pessoas que não se dão bem com as outras, sabe? Pessoas com relacionamentos extremamente disfuncionais, pessoas que não cuidam umas das outras, pessoas que meio que, tipo assim, se fazem de vítima o tempo todo, e aí a outra que não concorda. Gente, aonde estão as famílias felizes da literatura? Aonde estão as situações engraçadas e os encontros legais de Natal? Todo livro que eu começo a ler de Natal, igual eu comecei a ler um outro, que na verdade eu vou ter que voltar da primeira página, né? Era um livro também sobre uma família que se encontra no Natal, e aí, tipo assim, gente, as pessoas já não se gostam, e daí tem confusão, e daí tem gente doente. Por que não um livro sobre um Natal feliz? Sabe assim, eu não sei. Eu sei que a gente tem que retratar a realidade. Mas, por exemplo, não é muito a minha realidade, sabe? Os meus natais são felizes. A minha família, quando se reúne pro Natal, é bacana, é feliz. É um encontro feliz pra mim. Tipo assim, eu não tenho natais disfuncionais, sabe? Assim, natais que tipo, nossa, como eu não quero estar aqui. Pra mim não é isso. Pra mim, depois do meu aniversário, o Natal é a minha data preferida, porque é a data que eu consigo reunir com todas as partes das minhas famílias. Porque assim, né? Agora eu sou casada, então eu tenho a parte da família do meu marido e eu tenho as duas partes da minha família, que é a família por parte de pai e parte de mãe. E o Natal, pra mim, são aqueles dias, né, 23, 24 e 25, que eu vejo todas as partes da minha família, que eu passo com a família do meu marido dia 24 pro dia 25. Na pandemia, não. Teve um Natal o Natal do começo da pandemia, que foi aquele Natal sem vacina, que ninguém tava vendo ninguém, aquele Natal foi um Natal sozinho, mas foi um Natal sozinho por causa de uma pandemia global. Mas tirando isso, que é uma coisa muito assim, fora da realidade do comum, era fora do comum, agora é o comum. Os natais eram natais que eu via tanto a família do meu marido, que a gente ia pra lá dia 24, via a família da minha mãe um pouco, e daí eu via a família do meu pai na hora do almoço, tipo assim, eu via todo mundo que eu gosto, entende? Tipo assim, eu via todo mundo da minha família. Então, pra mim, era um Natal pra mim é uma coisa muito feliz, entende? De você ver as pessoas da sua família que você gosta. Tem também aquelas pessoas da sua família que são mais distantes, mas aí você aproveita o Natal pra reencontrar aquela pessoa depois de um tempo e voltar a se conectar com ela, sabe? Teve um Natal que a gente comemorou dia 23 com a família da minha mãe, dia 24 com a família do meu marido, dia 25 com a família do meu pai. Foram, assim, 3 dias de festa direto, sabe? Então, assim, cadê as famílias normais da literatura? Eu acho que tá ficando um pouco desgastante pra mim essa coisa de só ler sobre preconceito, sobre família disfuncional, sobre problema, pessoa problemática, pessoa com doença. Parece que todos os livros que eu peguei esse ano tinha alguém morrendo de câncer, alguém sofrendo homofobia, alguém sofrendo racismo e uma família disfuncional. E esse livro aqui tem todos esses tópicos no mesmo livro. Então, assim, eu não acho que é um livro ruim, mas eu acho que eu estou ficando desgastada do mesmo tópico. Tipo assim, vários livros falando sobre os mesmos problemas,
sabe? Então eu preciso começar a ler coisas diferentes. Porque senão acaba que eu deixo de gostar do livro, não porque o livro seja ruim, mas porque eu já li tanto sobre aqueles problemas que eu não aguento mais e daí eu acabo ficando com uma sensação ruim sobre o livro, mas o problema não é o livro, é a repetitividade do assunto que me deixa desgastada. Não sei se vocês se sentem assim também, sabe? Assim, ai, só tô lendo coisa que fala sobre problemas. E cadê os livros para poder fazer a gente sair da realidade, ter um tempo de felicidade, sabe? Eu quero começar a ler livro de comédia de novo. Eu acho que eu vou ler o terceiro livro do MacGyver, do gato lá encrenqueiro, porque é uma trilogia. Eu já li o livro 1 e o livro 2 e falta ler o livro 3. Eu acho que eu tô precisando ler sobre o MacGyver, que é um gato engraçado, inteligente, um livro com comédia, um livro com romance, um livro leve, só para ler. Eu acho que eu tô desgastada dos livros sobre os problemas do mundo. Então levem isso também em consideração antes de decidir se vocês vão ou não querer ler esse livro aqui. O final dele vale muito a pena e talvez você goste do começo e eu só não tenha gostado porque eu estou desgastada. Talvez tenha sido isso. Tipo assim, o problema não é o livro, sou eu. Algo do tipo. E o próximo livro do desafio, Volta ao Mundo em 50 Livros, é esse aqui, Risíveis Amores, autor Milan Kundera. Esse livro aqui, ele é o livro... A gente tá na Europa agora, eu acho que é o livro da Áustria. Eu vou colocar aqui direitinho o país do qual este livro... Não, acho que tem aqui, deixa eu ver... Não tem aqui atrás do livro, nem... O nome original do livro é uma coisa tão, assim... É uma língua muito fora, porque eu nem sei qual que é a língua original, mas eu tenho quase certeza que é a da Áustria. Mas eu vou colocar aqui direitinho pra vocês qual país que é esse livro. Vou ler, esse é o próximo livro do desafio, e assim que eu terminar eu venho conversar com vocês sobre ele, ok? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse livro, desse desabafo... Livro não. Se vocês gostaram deste vídeo e deste desabafo, clique em gostei, que isso me ajuda muito. Compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, com as pessoas que leem, com as pessoas que você gostaria de indicar uma leitura, mesmo que a pessoa não seja um leitor ativo. Compartilhe com todas as pessoas que você conhecer, isso me ajuda muito, muito mesmo. Eu preciso chegar a 1000 inscritos este ano. Então, se você puder contribuir mandando meu link pra alguém, fico muito, muito, muito grata. Vou deixar o link pra esses livros, né, pra compra desses livros aqui na descrição do vídeo. Se você estiver interessado em um desses dois livros, o link vai estar aqui na descrição. E a gente vai continuar falando sobre livros, leituras e assuntos relacionados nos próximos vídeos. Tchau!